Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Às vezes, alguém nos fala sobre as contradições que são encontradas na Bíblia. Entretanto, para cada contradição, há uma explicação. Algo que nós vamos abordar hoje é a respeito de tradições. E o que são tradições? São histórias. Nós vamos abordar, nesse momento, dois temas que envolvem tradições. O primeiro tema é sobre a criação do ser humano, o primeiro casal. Gênesis 1, versículos 26 e 27, temos o seguinte: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observamos aqui nesse relato de que Deus criou o casal ao mesmo tempo. Não há aqui uma menção que Deus tenha criado primeiro o homem e depois a mulher. Temos aqui que Deus criou o casal, a sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher. Aqui ao mesmo tempo. O que temos aqui é uma tradição, uma história, um relato. Agora, no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, temos aqui uma outra tradição, história, a explicação da criação do ser humano, na qual, Gênesis 2:7, temos primeiro a criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Já nos versículos 18 ao 22, Deus cria a mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele disse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. Observamos nesse texto, nesse relato, que agora Deus cria primeiro o homem e depois cria a mulher de uma costela dele. Assim, embora pareça ser uma contradição, temos aqui dois relatos, duas tradições, duas histórias que foram incorporadas no livro de Gênesis. Assim deixa de ser uma contradição, mas uma explicação. No primeiro relato, Deus cria o primeiro casal ao mesmo tempo. No segundo relato, primeiro o homem, depois a mulher. Não há problema algum aqui, porque nós cremos que Deus, tendo criado todo o universo e tudo que contido nele está, também criou tudo que podemos contemplar como o ser humano. Temos também um outro tema que, embora pareça haver uma contradição, para toda contradição há uma explicação. Aqui é sobre as espécies que foram colocadas na arca, aquele momento do dilúvio. O texto de Gênesis, capítulo 6, versículos 18 ao 20, relata o seguinte: Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você.
das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Temos aqui nesse primeiro relato outra tradição, uma história, na qual a ordenança de Deus para Noé é que de todos os seres vivos entraria 2 pares de cada espécie. É o que temos aqui. Macho e fêmea. Além dele, da sua mulher, seus filhos e suas noras, entraria também na arca 2 de cada espécie. Temos aqui uma tradição, uma história, um relato. Porém, um pouco adiante, Gênesis 7, versículo 1 a 3, temos: o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas os animais impuros leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Temos aqui uma diferença. No primeiro relato, 2 pares de cada espécie. Nesse texto, 7 pares de cada espécie. Afinal de contas, 2 pares ou 7 pares? Temos aqui não uma contradição. Temos aqui, no livro de Gênesis, a inclusão de 2 tradições, 2 histórias, 2 relatos que falam sobre Noé, sua família e as espécies que entrariam na arca. Não temos assim uma contradição, mas temos uma explicação. A fusão de 2 histórias, 2 relatos, 2 tradições diferentes que foram incluídas no livro de Gênesis, assim como o primeiro casal, na qual temos explicação e não uma contradição. Assim, irmãos e irmãs, é interessante nós estudarmos a palavra do Senhor. E quando surgem dúvidas, sabemos que há explicações, porque para todas as contradições, claro que sempre haverá explicações. Que Deus abençoe nesse estudo referente a essas tradições que encontramos no livro de Gênesis. Obrigado, Senhor Deus, por podermos aprender algo mais da Tua santa palavra, que é para a nossa edificação e maturidade, para que possamos sempre aprender algo mais. E assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.